A situação na Ucrânia não é mais uma simples batalha, mas um jogo de xadrez global onde cada movimento conta. Zelensky enfrenta uma pressão que vai além das fronteiras da Rússia. Seus aliados também estão na linha de fogo. A resistência russa, longe de se dissipar, tornou-se uma força a ser reconhecida. O que isso significa para o futuro da Europa e do mundo? O prolongamento da guerra na Ucrânia tem gerado discussões intensas, e uma das vozes mais impactantes a se destacar nesse cenário é a de Angela Merkel. A ex-chanceler da Alemanha levantou uma questão crucial. A única maneira de alcançar um fim duradouro para o conflito é por meio de um diálogo direto com o Kremlin, algo que muitos países ocidentais ainda se mostram relutantes em aceitar. Merkel, com sua vasta experiência diplomática, afirma que a busca por uma vitória militar absoluta se tornou uma utopia cada vez mais insustentável. A ex-líder observa que, embora a resistência de Kiev persista, o cenário atual exige um redirecionamento das estratégias, já que os custos do conflito para a Ucrânia e seus aliados são cada vez mais elevados. Desde o início das hostilidades, as consequências políticas, econômicas e sociais têm sido devastadoras, afetando profundamente as estruturas internas de ambos os lados. Com as forças russas demonstrando uma impressionante resiliência, Merkel aponta que, sem uma mudança nas atitudes, o conflito dificilmente terá uma solução rápida ou favorável para o lado ucraniano. Ela sugere que as condições exigidas por Moscou, como a neutralização da Ucrânia e o reconhecimento da Crimeia, se tornam cada vez mais difíceis de ignorar à medida que o desgaste interno de Kiev se intensifica. A falta de progresso significativo no campo de batalha e a crescente dependência de assistência externa colocam a Ucrânia em uma posição extremamente vulnerável. Ao sugerir que a negociação com Putin não deve ser descartada, Merkel também questiona as escolhas políticas de Zelensky. Ela enfatiza que o apoio ocidental, essencial para a continuidade da resistência ucraniana, está diminuindo e que a pressão interna sobre o governo de Kiev está se tornando insustentável. Com uma população esgotada pela guerra, a necessidade de um novo rumo se torna cada vez mais urgente. Angela Merkel, com sua vasta experiência nas relações com Moscou, tem uma compreensão única das complexidades que envolvem o conflito ucraniano. Ao longo de seus anos à frente do governo alemão, Merkel construiu uma rede de contato com os líderes russos, o que lhe confere uma perspectiva pragmática sobre o que está em jogo. Para ela, as negociações, e não a escalada militar, são a única maneira viável de evitar uma catástrofe ainda maior, não só para a Ucrânia, mas para a segurança global. Ela ressalta que a guerra em si não trará uma resolução definitiva para o problema e que a única saída para restaurar algum tipo de estabilidade na região é sentar à mesa de diálogo com Putin. Merkel acredita que, para que a Ucrânia consiga preservar sua independência a longo prazo, será inevitável fazer algumas concessões. O cerne da questão está nas negociações sobre o status de territórios disputados, como a Crimeia e as regiões separatistas do Donbás, além da possibilidade de a Ucrânia se declarar neutra em relação à OTAN, o que teria um impacto significativo no equilíbrio de poder da região. A ex-chanceler alemã adverte que, sem um acordo que envolva um compromisso desses pontos-chave, a Ucrânia corre o risco de ver sua posição geopolítica enfraquecida, tornando-a cada vez mais vulnerável à pressão russa e dificultando a reconstrução de seu território devastado. Por outro lado, a situação no Ocidente também está se tornando cada vez mais delicada. O apoio dos países europeus e dos Estados Unidos à Ucrânia, embora ainda sólido, está começando a mostrar sinais de desgaste. A fadiga da guerra está se espalhando pelas democracias ocidentais, onde muitas vozes começam a questionar a continuidade do apoio irrestrito ao governo ucraniano. Nos Estados Unidos, por exemplo, o retorno de líderes com posturas mais pragmáticas, como Donald Trump, pode alterar drasticamente a abordagem em relação ao conflito. Trump, que já se ofereceu para resolver o impasse em 24 horas, expõe uma crescente insatisfação com a estratégia atual, sugerindo que a solução diplomática e o fim das hostilidades poderiam ser alcançados de maneira mais eficaz do que pela via militar. Este tipo de discurso está ganhando força, principalmente entre setores que se opõem a mais gastos com a guerra e a uma maior envolvência americana no conflito.
conflito. Enquanto isso, a Rússia segue fortalecendo sua posição, tanto no terreno militar quanto no campo diplomático. As recentes anexações de territórios ucranianos e os referendos organizados nas regiões do leste, embora amplamente condenados pelo Ocidente, têm servido para consolidar um novo status quo. Mesmo com a resistência ucraniana, essas mudanças territoriais não podem ser facilmente revertidas sem que a Ucrânia enfrente sérias consequências para sua segurança e estabilidade no futuro. A adaptação das forças russas às circunstâncias da guerra também tem sido impressionante, com o uso crescente de tecnologias avançadas como drones e sistemas de defesa aérea de última geração, além de táticas de guerra híbrida que incluem operações cibernéticas e de desinformação. Isso tem sido crucial para neutralizar as ofensivas ucranianas, que, embora ainda sigam adiante, enfrentam sérias limitações operacionais, não apenas no campo de batalha, mas também em termos de suprimentos e moral. Essa situação está forçando Kiev a lidar com uma dura realidade. Sem uma solução militar clara e com a pressão crescente de Moscou, será cada vez mais difícil manter uma resistência prolongada sem um compromisso mais profundo com as negociações. E mesmo que a Ucrânia consiga resistir por mais tempo, os custos dessa resistência podem ser insustentáveis, tanto no nível humano quanto econômico. A comunidade internacional, especialmente os aliados ocidentais, precisará enfrentar um dilema difícil: continuar a apoiar Kiev a qualquer custo ou buscar uma solução diplomática que possa preservar a soberania ucraniana sem comprometer ainda mais a segurança global. As palavras de Angela Merkel, ao enfatizar a necessidade urgente de um diálogo direto com o presidente Vladimir Putin, ganham relevância em um momento decisivo do conflito. Elas não apenas ecoam a dura realidade da guerra em curso, mas também iluminam um ponto crucial: a crescente necessidade de reavaliar as prioridades geopolíticas globais. A situação atual exige um repensar estratégico que vá além das batalhas militares e da retórica de resistência. A continuação das hostilidades não representa apenas uma ameaça direta à Ucrânia, mas também coloca em risco a coesão e a integridade da própria aliança ocidental. Ao invés de se apresentar como um bloco unido, o Ocidente começa a evidenciar fissuras internas, com países membros da União Europeia e aliados como os Estados Unidos, demonstrando posturas divergentes sobre como abordar o impasse. Essas divisões internas estão se aprofundando à medida que diferentes nações questionam a sustentabilidade do apoio irrestrito a Kiev. Alguns defendem uma abordagem mais agressiva, buscando escalonar ainda mais as ações militares, enquanto outros começam a distanciar-se de uma confrontação prolongada, temendo as consequências econômicas e diplomáticas de uma guerra interminável. Este desalinhamento de interesses não só enfraquece a eficácia da resposta ocidental, mas também alimenta a incerteza sobre o futuro da solidariedade entre as potências ocidentais. A pressão para justificar o apoio contínuo à Ucrânia, tanto financeiramente quanto politicamente, cresce a cada dia, especialmente diante da exaustão econômica e do crescente cansaço com o conflito. A conclusão que se impõe é irrefutável. Tanto Zelensky quanto seus aliados precisam reconsiderar suas opções e suas expectativas para o futuro imediato. A persistência no confronto e a busca por vitórias, que têm se mostrado cada vez mais difíceis de alcançar, resultam apenas em mais desgaste e no esgotamento de recursos que poderiam ser melhor utilizados em uma recuperação futura. A cada mês de intensificação do conflito, as forças ucranianas enfrentam perdas consideráveis e os custos econômicos e humanos se acumulam, sem uma perspectiva clara de resolução. Em contraste, as possibilidades de uma solução negociada com Moscou se tornam cada vez mais viáveis, embora desafiadoras, como uma alternativa para reduzir a tensão e abrir caminho para um acordo que minimize os impactos negativos a longo prazo.